O Consolador, um livro de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Primeira parte. Ciência. O Espiritismo e a necessidade da ciência. Definição. Na reunião de 31 de outubro de 1939, no Grupo Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo, um amigo do plano espiritual lembrou aos seus componentes a discussão de temas doutrinários por meio de perguntas nossas à entidade de Emmanuel, a fim de ampliar-se a esfera de nossos conhecimentos. Então, um espírito lembra as pessoas ali que eles poderiam fazer perguntas ao Emmanuel para ampliar os conhecimentos nossos. Consultado sobre o assunto, o Espírito Emmanuel estabeleceu um programa de trabalhos a ser executado pelo nosso esforço, que foi iniciado pelas duas questões seguintes. Apresentando o Espiritismo à sua feição de Consolador prometido pelo Cristo, 3 aspectos diferentes, científico, filosófico e religioso. Qual desses aspectos é o maior? Podemos tomar o Espiritismo simbolizado desse modo como um triângulo de forças espirituais. Então, Emmanuel já traz as respostas sempre para nós pensarmos. A doutrina espírita não vai ter, então, o aspecto científico, filosófico e religioso. Ela é um triângulo de forças espirituais. No campo científico, no campo filosófico, no campo religioso e em qualquer campo. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. Então, para nós buscarmos esse aperfeiçoamento da humanidade, nós temos que procurar o campo científico e o campo filosófico. Tudo que nós vamos construir e edificar na parte científica tem a parte filosófica, tem a parte teórica que a gente estuda. A eletrônica, por mais técnica que ela seja, tem toda uma estrutura filosófica para que a gente observe. As pessoas que vão construir um circuito, projetar um circuito, fazem cálculos que vocês nem imaginam. Por exemplo, tem o gradiente de temperatura. Para cada grau a mais de temperatura, há variações nas correntes dos circuitos, que tem que ter, logicamente, um circuito para compensar essa temperatura. Isso é a filosofia aplicada à parte prática dos circuitos eletrônicos. Então, nós temos que estar sempre procurando entender essas complexidades existentes entre uma e outra. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por construir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. E assim, nós vamos ver então que a doutrina espírita, assim como a ciência, como nós mostramos no caso da eletrônica, tem um aspecto científico. As manifestações espíritas acontecem. Como? De que forma? É logicamente que não é uma ciência palpável que a gente pode pegar. Ela é transcendente. E para você entender o que é palpável, se tem técnicas, se tem teorias, se tem tantas coisas a serem observadas, como, por exemplo, no circuito eletrônico, um gradiente de temperatura, na doutrina espírita, nós teremos o gradiente de interação psíquica de acordo com a postura moral de cada um de nós. Cada um dos integrantes daquela reunião, cada um dos integrantes daquele movimento, daquela ação. Portanto, em tudo que nós vamos fazer, temos que observar os aspectos dos mais variados níveis que estão presentes nas interações entre o homem, os espíritos e o meio onde nós estamos. E para isso tem que ter um corpo filosófico para poder entender. No triângulo, na linha horizontal, em um ponto está a filosofia, no outro a ciência. E, inclinando para o vértice, está a religião dando suporte. E assim como as pessoas que montam os circuitos também precisam ter esse ponto. Ah, mas os cientistas são ateus? Não deveriam ser. Tudo bem que eles não deveriam ter religião, porque a religião define moldes, às vezes complexos. Mas eles têm que ter espiritualidade, eles têm que ter religiosidade para saberem até onde eles podem ir, porque tudo tem uma ética, tem uma moral, tem padrões de entendimento que devem ser revistos, que devem ser avaliados. A fim de intensificar os nossos conhecimentos relativamente ao
triplicar aspectos do Espiritismo, poderemos continuar com as nossas indagações? E aí, duas perguntas, né? Queremos intensificar nossos conhecimentos para triplicar o aspecto do Espiritismo? Mas triplicar de que forma? Podemos perguntar sem que possamos nutrir a pretensão de vos responder com as soluções definitivas, embora cooperemos convosco da melhor vontade. E Emmanuel ele sempre tem aqui, vocês vão observar ao longo dos estudos que virão, que ele tem uma saída, que ele responde não respondendo, ele fala não falando. Ou seja, o que ele fala, nós temos que pensar. E cada vez que a gente lê, entende de uma forma. Porque ele monta toda a estrutura de textos para serem pensadas por quem lê. Portanto, nós não temos como que nós vamos querer uma resposta para tudo aquilo que nós temos em mente. Seria pretensão demais da parte dele dizer tudo vos responderei. Então, cada situação, tem seus mais variados aspectos, as suas mais variadas conjecturas. E assim a gente vai vendo em cada palavra, em cada frase que o Emmanuel monta, pontos de reflexão. A gente nunca vai achar ali um entendimento pronto. Até porque tudo na nossa vida não pode estar pronto. Sempre tem que estar nos levando para reflexões, para pontos de entendimentos além daquele momento. E cada vez que a gente lê, a gente entende de uma forma, porque sempre teremos que refletir. Aliás, é pelo amparo recíproco que os alcançaremos as expressões mais altas dos valores intelectuais e sentimentais. Para conseguirmos, então, alcançar esses altos valores intelectivos e sentimentais, nós temos, então, que nos associar aos bons espíritos, nos associar aos espíritos do Senhor, que vêm sempre ao nosso alcance, que estão sempre prontos a nos ajudar, a nos proteger e a nos amparar. Além do túmulo, o espírito desencarnado não encontra os milagres da sabedoria e as novas realidades do plano imortalistas transcendem aos quadros do conhecimento contemporâneo, conservando-se uma esfera quase inacessível às cogitações humanas, em face da ausência de comparações analógicas, único meio de impressão na tábua de valores restritos da mente humana. Precisamos entender isso. Quando chegamos no além-túmulo, no mundo espiritual, não vamos despertar com a sabedoria total e plena. Tudo é gradativo, assim como nesta vida aqui na Terra. E lá tem quadros de conhecimento que muito transcendem os conhecimentos que nós temos aqui, as percepções que nós temos desse mundo. São aspectos diferentes, são aspectos exclusivamente transcendentes, que nós temos então que procurar construir e edificar sobre as lides do Senhor, sobre as bênçãos do amor. E com o passar do tempo e a nossa adaptação ao mundo dos espíritos, é que nós vamos estar construindo a nossa fortaleza íntima para podermos apanhar todos esses conhecimentos e passá-los para os seres humanos. É um processo um pouco mais complicado, porque a falta de analogia das impressões dificulta o entendimento. Mas hoje nós possamos dimensionar mais os conhecimentos, porque já temos vastas informações aqui na Terra, mas são ínfimas perante o que tem no plano espiritual, a dificuldade continua na mesma. Imagine João Evangelista, descreveu o Apocalipse com o que ele via. Ele via coisas de 2.000 anos para frente, 2.500 anos para frente. E como que a gente vai falar sobre o que é isso, o que é aquilo? Além do mais, ainda nos encontramos num plano evolutivo sem que possamos trazer ao vosso ciclo de aprendizado as últimas equações, nesse ou naquele setor de investigação e de análise. É por essa razão que somente poderemos cooperar convosco sem a presunção da palavra derradeira. E aqui, Emmanuel trazendo para nós, fica bem clara essa parte, que para que o que ele vai trazer para cá, é aquilo que está dentro do círculo de conhecimento nosso, daquilo que nós possamos saber. Porque muitas coisas a gente não conseguiria entender naquela época, mesmo que ele colocasse.
Quando André Luiz fala que ele via fichas lá no plano espiritual, a gente imaginou nossos cartõezinhos aqui, né? Aquelas fichas que a gente pega na caixinha, vai olhando. Certamente era o HD que chegava lá, colocava e fazia todas as medidas, cartões de memória. Se nós temos aqui cartões de 64 GB ou até um pouco mais, lá quantos GB tem os cartões de memória lá do plano espiritual? Considerada a nossa contribuição nesse conceito indispensável de relatividade, buscaremos concorrer com a nossa modesta parcela de experiência, sem nos determos no exame técnico das questões científicas ou no objeto das polêmicas da filosofia e das religiões, sobejamente movimentados nos bastidores da opinião. E aqui, ele já conhecendo as malícias das pessoas que ali estavam, ele já deixa claro para eles que nem tudo seria equacionado. Todas as informações aqui, inerentes, são para serem pensadas, como eu disse antes. Para considerarmos tão somente a luz espiritual que se irradia de todas as coisas e o ascendente místico de todas as atividades do espírito humano dentro da sua abençoada escola terrestre, sob a proteção misericordiosa de Deus. E assim, nós vamos caminhando, nós vamos aperfeiçoando, nós vamos nos aprimorando e Deus está sempre no comando. Jesus, aquele que gerencia nossas vidas aqui na Terra, está sempre atento às nossas reais necessidades, mas, acima de tudo, às nossas possibilidades de usar os conhecimentos que nós temos para o bem, para o bem-estar, para a edificação das forças de paz e de amor. Por isso, nós precisamos aprender a treinar, construir um mundo íntimo melhor, um mundo de edificações resplandecentes em nossos corações. Precisamos aprender, então, a desenvolver os bons sentimentos, a nos aprimorar para melhor realizarmos o que é bom, útil e agradável ao nosso processo de evolução. As questões apresentadas foram as mais diversas e numerosas. Todos os componentes do grupo, bem como outros amigos espiritualistas de diferentes pontos, cooperaram no acervo das perguntas, ora manifestando as suas necessidades de esclarecimento íntimo no estudo do Evangelho, ora interessados em assuntos novos que as respostas de Emmanuel suscitavam. Cada momento tinha uma característica. O importante é que eram pessoas de vários locais que encaminhavam suas perguntas. E naquele tempo não tinha internet. Muito mal tinha telefone para quem tinha muito dinheiro. Então, eram cartas, eram as comunicações, às vezes por rádio, às vezes por televisão, e quando tinha essa oportunidade, e na grande maioria das vezes, carta. Em seguida, o autor espiritual selecionou as questões, deu-lhes uma ordem, catalogou-as em cada assunto particularizado. Eis aí o novo livro. Olha que interessante. As perguntas foram direcionadas, o Emmanuel, através da mediunidade do Chico Xavier, colocou em ordem e separou ainda por assunto. Um trabalho tipicamente parecido com aquele que o Kardec fez na hora de fazer o Livro dos Espíritos. Portanto, Kardec certamente estava muito bem assessorado naquele momento para montar toda aquela estrutura filosófica para que ficasse bem encadeado as dúvidas, os esclarecimentos, para termos um entendimento pleno, porque as 1019 perguntas, aliás, contando aquelas que são subperguntas, ou seja, pergunta dentro da pergunta, passam de 200, chegam, se não me engano, a 1220 perguntas. Então, todo esse conjunto de dados traz para nós informações importantes, interessantes e esclarecedoras, porque estão dentro de uma ordem. Fora dessa ordem, não faz sentido. Que as palavras sábias e consoladoras de Emmanuel proporcionem a todos os companheiros de doutrina o mesmo bem espiritual que nos fizeram. São os votos dos modestos trabalhadores do Grupo Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Pedro Leopoldo, 8 de março de 1940. Então, eles propuseram o livro em 1939 e aqui em 1940, então faço o prefácio dele. Não, a espiritualidade não tem pressa de fazer para amanhã. Tem um plano, tem uma estrutura que vai seguindo metodologicamente. Esse, então, é o início do livro Consolador, de autoria de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, da editora FEB, que nós vamos começar a fazer esse estudo
para buscarmos nos esclarecer e compartilhar com vocês esses esclarecimentos. Paz e luz, que as bênçãos do Cristo estejam sempre conosco, nos abençoando, nos fortalecendo e nos iluminando.